Tava eu aqui de boa, aí eu pensei assim, por que não gravar um vídeo com alto potencial de hate, em que muitos dos meus inscritos possam não gostar mais de mim depois do que eu falar? Brincadeira, amigos, eu espero que não. Espero que vocês continuem gostando de mim depois de tudo que eu vou falar nesse vídeo. E pra juntar, ainda vim com a camisa do Corinthians, né? Que é pra juntar tudo de uma vez. Mas vamos lá, amigos, vamos lá. Porque se você ouvir as coisas que eu vou falar e você levar em consideração, eu acho que você vai trazer alguma sabedoria pra sua vida, principalmente se você é alguém que tá passando por essas coisas. Pode ser que você escuta aí, não é você que tá passando, mas tem um amigo, alguém assim. Acho que esse é um ótimo vídeo pra você compartilhar, mas assiste primeiro até o final. Vê tudo, que eu acho que vai fazer sentido, beleza? Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar com vocês 10 coisas que um crente não deve fazer quando se apaixonar por alguém, ok? É tema delicado, é por isso que eu falei que é um alto potencial de hate, porque é tema delicado, é tema que envolve sentimentos, as pessoas ficam emocionadas, e eu não quero ser alguém que vai ser odiado depois desse vídeo, mas ao mesmo tempo eu preciso ser sincero com vocês que mais importante do que o que vocês acham de mim é eu estar sendo fiel as escrituras no que eu tô falando, e é isso que eu quero hoje. Por mais que muitas coisas que eu vou falar aqui não estejam diretamente nas escrituras, o que eu tô pensando e da onde eu tô partindo é o seguinte: você e eu somos discípulos de Jesus, e quais as melhores decisões nesses casos para quem tá seguindo Jesus? É a partir daqui que eu tô pensando, tá bom? Então eu quero que você leve tudo isso em consideração, e eu quero começar logo com o mais óbvio de todos, mas o óbvio tem que ser dito, tá bom? E a primeira coisa que você não deve fazer quando você está apaixonado por alguém é beijar, abraçar, ou ficar de mãos dadas, ou se esgueirando por aí, tá bom? Eu sei que é óbvio, né? É óbvio, isso é óbvio, cara. Você sabe que tá errado se você tá fazendo isso. Você tem que parar, você tem que criar vergonha na sua cara e parar com isso se você tá fazendo isso. Tem que pedir perdão pra quem está fazendo isso e parar com isso agora, porque isso tá errado. Você tá dando mau testemunho, né? Você tá vivendo de uma forma reprovável pela palavra de Deus. Ah, com base em quê? A Bíblia não fala nada disso. Vamos lá, meus amigos. Quando Paulo tá falando com Timóteo, ele fala assim que existe um jeito de tratar pessoas de todo tipo, as mais velhas e as mais novas. Ele fala que as mulheres mais velhas como mães, os homens mais velhos como pais. Agora os rapazes e as moças como seus próprios irmãos. Ou seja, o jeito certo de tratar uma moça que você não tem um relacionamento é como uma irmã. Irmã, você não fica beijando, você não fica agarrando, você não fica se abraçando ou de mão dada por aí, ok? Irmã, sua irmã. Por isso você tem que tratar do jeito certo. É seu irmão, você tem que tratar do jeito certo, com toda pureza, é o que Paulo fala, ok? Por isso eu não quero nem entrar em discussão com isso, porque eu coloquei isso logo de cara, que é o mais óbvio de todos os que eu tô falando aqui, mas que você precisa levar em consideração. Porque se você já reprovou nesse aqui, meu amigo, ó, daqui pra baixo só vai mais fundo, tá? Mas eu vou falar de coisas aqui que são importantes, principalmente no que diz respeito à sua imagem como discípulo, tá bom? São coisas que talvez ninguém teve coragem de falar, mas eu vou falar nesse vídeo, então é bom você gostar de mim e não ficar com raiva, fechou? A segunda coisa, cara, vou até tomar um café aqui. Segunda coisa, meu amigo, que você não deve fazer quando está apaixonado por alguém é ficar mandando indireta, tá bom? Cara, esse tá naquele tipo de coisa que eu falei, que às vezes ninguém fala, porque não tem coragem, ou até porque tem preguiça. Mas é feio. É feio. E o pior, meus amigos, olha, eu não quero ser aqui, eu sei que, tipo, não quero fazer parecer de um jeito que eu não tô nem aí. Pelo contrário, eu só tô fazendo isso porque me importo mesmo. Mas é que ninguém liga. Ninguém liga pra essas indiretas, cara. Na verdade, só passa vergonha às vezes, sabe? Fica pegando aqueles trechinhos de música e colocando aquelas frases isoladas que ninguém entende nada, como se fosse pra alguém entender, sabe? Em status, em pensamentos do Instagram, essas coisas, esses stories que não quer dizer nada, nada com nada. Ninguém liga pra isso e pior, você passa vergonha, né? Outra coisa junto disso é tirar foto de perfil, né? Ninguém tá ligando. Quem? Fala pra mim. Quem olha alguém que tirou foto de perfil e fala, meu Deus, agora arrancou a foto de perfil, né? Ninguém liga pra esse tipo de coisa, cara. Então, você não tá passando uma boa imagem. Fora que, para pra pensar, você é um discípulo de Jesus. A coisa mais importante a seu respeito é Jesus. Eu sou casado, meus amigos, ok? Depois de Jesus, a coisa mais importante da minha vida é a minha esposa. Mas nem a minha esposa é a coisa mais importante da minha vida, é Jesus. Você não tem nenhuma esposa, nenhum noivo, nenhum namorado e trata isso como se fosse a situação mais importante da sua vida.
tirando foto de perfil e jogando em direta. Não faça isso. Se você tá avaliando, pensando em ter um relacionamento com alguém que fica mandando em direta, cai fora. Cai fora que tá tudo errado, porque não tem maturidade. Quem fica fazendo isso não tem maturidade. Pior que tem uns adultos que fazem isso também, né, cara? É feião. Quando é adulto fazendo, aí eu já larguei mão já. A terceira coisa que você não deve fazer, esse aqui, meus amigos, me dá angústia, me dá vontade, assim, de virar uma tartaruga, colocar minha cabeça pra dentro do casco. Porque, assim, dizer que Deus revelou, isso é tenebroso, meu amigo. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Várias vezes as pessoas chegarem e falarem assim pra outra que Deus revelou que você vai ser minha esposa, que você vai ser meu esposo. E, gente, a única coisa que eu vi acontecer, que é certeiro quando isso acontece, é vergonha. Vergonha alheia, dá muita vergonha. Eu fico com vergonha vendo de fora, né? Então, não faz isso. Se poupe disso, tá bom? Não faça isso. E outra, eu vi várias vezes isso. Eu nunca vi uma vez isso dar certo. Nunca vi. Talvez tenha alguma história aí que tenha dado certo, mas por que, Vitor? Tem alguma coisa de errado? Deus não pode falar que é ele ou ela minha esposa? Não, Deus pode falar, cara. Com certeza Deus pode falar. Mas aqui eu tô tentando trazer alguma sabedoria pra você. E pra isso, eu não vou falar do que acontece sempre, mas eu vou falar do que acontece quase sempre, ok? Que assim, quando Deus fala comigo a respeito de outra pessoa, não tô falando de relacionamento, tá? Deus fala comigo a respeito de alguma pessoa. Às vezes eu sinto que o Senhor quer que eu vá até uma pessoa e fale algo, leia alguma passagem da Escritura. Eu considero que há a chance de que eu esteja sendo motivado pelos meus próprios pensamentos ou pelos meus sentimentos, né? Isso acontece, isso é normal. Mas como isso não diz respeito a algo desse nível de seriedade, eu me arrisco a dizer, principalmente se eu sei que é algo que está ali diretamente alinhado com a escritura, não tem erro falar da palavra. Mas, meu amigo, quando você está falando de relacionamento, né? Se quando eu tô falando algo que não tem nada a ver com isso, tem a chance de eu estar motivado pelos meus próprios pensamentos, que dirá você falando de quem você tá apaixonado, né? Então, assim, é sabedoria. É só probabilidade. A chance de você estar errado e passar vergonha é gigantesca. Não faça isso de jeito nenhum. Vai falar pra alguém que Deus revelou que é seu marido, sua esposa, sei lá, cara. Não faz isso, não. A quarta coisa, se declarar antes de pedir conselho, ok? Isso aqui também, meu Deus do céu, né? O cara vai, aí ele viu a menina, ele achou a menina bonita, aí ele ficou todo nos sentimentos dele ali, meu Deus, ele vai lá e se declara pra ela. Que tolice! Tolice, por quê? Porque há sabedoria na multidão de conselhos. Isso não quer dizer que você tem que pedir conselho pra todo mundo, mas quer dizer que você tem que procurar alguém mais sábio que você, de fora da situação, pra te dar algum conselho sobre isso. Alguém que conheça a sua vida o suficiente pra dizer se você tá pronto pra isso. Alguém que possa, talvez, conhecer a moça ou o rapaz o suficiente pra dizer se ele tá preparado pra isso. E eu não tô falando do seu melhor amigo, da sua melhor amiga. Porque essas pessoas, na maioria das vezes, elas estão juntas com você nessa situação, ela não tem capacidade de opinar de maneira isenta, sábia. Procura alguém que tá te pastoreando, alguém que tá cuidando de você, alguém mais sábio. E peça com honestidade. Olha, me fala com honestidade, se eu não tô vendo algo, eu quero saber. Isso é desejo por sabedoria. Deus honra isso, que é humildade. Então não vai se declarando antes de pedir conselho, ok? Isso é tolice. E aí o quinto, ele vem ligado a isso, que é, se você receber conselhos que não era o que você esperava, sabe o que você faz? Não, melhor, o que você não faz, você não começa a tratar agora como se fosse nós contra eles, né? É tipo assim, todo mundo está contra o nosso relacionamento. Logo, o nosso relacionamento deve ser de Deus, porque o mundo está contra. Isso é tolice demais, não tem nada a ver. Para pra pensar comigo, né? Tem um monte de gente que conhece você, cuida de você, sabe? E tá falando que pode ser que não dê certo, que não é muito bom. Aí todo mundo tá errado, só você tá certo. Não é possível. Eu sei que você quer muito que dê certo, mas você precisa buscar sabedoria. Por quê? Porque essa não é a coisa mais importante a seu respeito. Né? Busca sabedoria e não fica. Toma muito cuidado. E quando eu falo essas coisas, deixa eu explicar isso, isso é importante. Quando eu falo essas coisas, eu tô dizendo assim porque eu sei que há uma probabilidade gigantesca de você cair nessas tentações. Que tentações? Tentações de é nós contra eles.
né? Nós estamos aqui, nós nos amamos, né? Nós somos Romeu e Julieta e o resto quer nos matar, né? Nada disso, meus amigos. Não, 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 não. Na verdade, você precisa sair um pouco da situação. Isso é sabedoria. Sabedoria é quando você consegue sair um pouco da situação e analisar por fora. Às vezes você não consegue fazer isso por si mesmo, então você precisa de outras pessoas. Ouve conselho, procura conselho, né? E pondera tudo isso à luz de conselhos, ok? Sexta coisa, e aqui vem um combo, tá? Sexta, sétima e oitava, mas eu vou falar uma de cada vez. Mas é que são coisas que elas têm alguma coisa em comum aqui, tá bom? Mas a sexta coisa é se envolver emocionalmente com a pessoa, tá? O que isso quer dizer? Se envolver emocionalmente, eu tô falando que vocês não têm um relacionamento, não têm capacidade de sustentar um relacionamento, mas já começam a se envolver emocionalmente. Então, as emoções estão tão ligadas que vocês sentem responsabilidades emocionais um com o outro. Meu amigo, aqui, olha, isso é muito perigoso, tá bom? Muito perigoso. Não só pro caso de não dar certo. Porque se não der certo, vocês. Não é que pode ser que vocês se machuquem. Vocês vão se machucar. Vocês estão se jogando do penhasco se vocês estão fazendo isso, ok? Agora, mesmo que dê certo, vocês estão pulando etapas. Né? E a palavra de Deus nos mostra que Deus, ele gosta de integridade. Que a gente haja com responsabilidade em todas as etapas que estamos vivendo. Né? Então, se envolver emocionalmente com alguém que não é, alguém que não tem relacionamento com você, é um erro. Agora, o sétimo é se envolver geograficamente. O que isso quer dizer? Que vocês começam a fazer coisas juntos, no mesmo lugar. Né? Tipo assim, tudo que vai fazer tem que fazer junto. Né? Vai ali, aí tem que ir junto. Aí vai aqui, vai junto. Né? Esse tipo de envolvimento também não diz respeito a quem não tem relacionamento. Você quer ter esse tipo de envolvimento? Ah, mas eu gosto, mas eu quero ter esse tipo de envolvimento, de relacionamento. Eu quero ter isso. Então assuma um relacionamento. Se você não pode assumir um relacionamento porque você não tem condições de assumir um relacionamento, você tem que parar de fazer essas coisas. Porque você está quebrando com etapas, com momentos da sua vida. Isso é muito importante. E o oitavo aqui é se envolver financeiramente. Aqui nós estamos falando já quando vocês começam a já um sente responsabilidade financeira com o outro, tem que ajudar. Tá errado. Isso é coisa nem de namorado, isso é coisa de casado. Né? É casal que une finanças. Agora, se você é alguém que tá apaixonado, nem assumiu relacionamento e já tá sentindo obrigação financeira, ou então tá querendo que o outro tenha alguma obrigação financeira, né? Às vezes tem isso. O menino se sente na obrigação financeira para com a menina porque ele é um homem e tal, aí tem que ajudar, tem que pagar alguma coisa, não sei o quê. E a menina sente na obrigação de o menino, na verdade, a menina sente que o menino tem alguma obrigação financeira com ela e eles não têm nada. Tá errado. Tá errado isso. Uma coisa é você tá ao passo de ter um relacionamento, né? Aí você vai fazer isso, você vai dar um agrado, vai começar com algum presente, mas isso não é envolvimento financeiro, ok? Isso é uma atitude que você vai tomar, ok? É totalmente diferente. Então esse combo aí, ó, se envolver emocionalmente, geograficamente, financeiramente, tá tudo errado. Vocês não têm relacionamento nenhum e tá tentando manter alguma coisa, né? Isso é viver como se fosse um namorado, um casal, mas não é. É um erro, ok? Em nono lugar, confessar os seus pecados pro pretendente. Esse aqui também, misericórdia, misericórdia. Ah, Vitor, mas tá errado confessar pecados? Eu vou ter que fazer uma diferenciação aqui que é importante, tá bom? Uma coisa é alguém que vai assumir um relacionamento agora e sabe que precisa abrir certas situações para que não entre no escuro, para que não coloque alguém numa situação em que ela não saiba no que está entrando. Esse é um ponto. Vocês vão assumir um relacionamento, tem seriedade, é uma conversa séria. Um outro ponto é, eu tô gostando de fulano, eu sinto tão próximo que eu vou abrir os meus pecados para ele. Você é uma menina, vai conversar com uma mulher. Você é um menino, vai conversar com um homem. Não é assim, meus amigos. Esse tipo de envolvimento não é legal, não é bonito. Eu sinto que eu preciso receber oração do fulano. Você precisa ler a Bíblia e fazer oração na sua casa para amadurecer e não fazer esse tipo de tolice. É isso que você precisa. Você precisa crescer. Por favor, eu sei, eu vou até tomar um café aqui. Eu sei que essas coisas, elas soam muito dolorosas, porque no fim das contas você só tá apaixonado, né? Você tem um anseio, um desejo de viver algo real e legal. E isso não tem nada de errado com isso especificamente. O que tem de errado é quando você deixa isso guiar suas atitudes. Você é um discípulo de Jesus, o que tem que guiar suas atitudes é o desejo de obedecer ao mestre. Ponto.
Ah, mas isso vai custar os meus anseios, meus sonhos, meus desejos, minha vontade, minha paixonite. Vai custar tudo, meu amigo. Bem-vindo ao discipulado. Vai custar suas atitudes hoje. Ah, mas eu estou na flor da minha adolescência. É a hora de eu viver essas coisas. Então vá viver essas coisas e deixe Jesus. Você pode fazer isso? Se você puder, você nem é um discípulo. Agora, se você é um discípulo de Jesus, você tem que estar pronto a ouvir essas verdades. E sabe, eu queria ter ouvido essas coisas. Eu confesso, quando eu era um adolescente, eu nunca ouvi ninguém falar essas coisas pra mim. E muitos dos erros que eu tô falando pra vocês, eu cometi, eu fui tolo. E perdi coisas da minha vida, coisas que eu não posso reparar por causa disso. Você não, meu amigo. Você é um discípulo de Jesus. E cai sobre você uma responsabilidade que não caiu tanto sobre mim, que é a da ignorância. Eu era ignorante nessas coisas. Você não, você tá ouvindo. Eu sempre falo que pregar é perigoso para quem prega, porque se pregar errado, Deus vai cobrar. É perigoso para quem ouve, que se tiver certo, então vai ser cobrado do que ouviu. Então você está ouvindo algo que te permite viver um nível de discipulado real. Né? Outra coisa que antes de eu falar o último ponto aqui, que é, tem gente que aí já tá casado, está ouvindo, aí tá ouvindo isso aqui com pipoca na mão, assim, né? Ah, muito engraçado, muito legal. Ainda bem, eu já ouvi gente falar assim, ainda bem que eu já casei, ainda bem que eu já namorei. Tolice também, você é um outro tolo se tá pensando assim. Porque a vontade de obedecer ao mestre deve ser maior. Não existe isso. Ainda bem que eu já casei, ainda bem que eu já... Não. O desejo, o anseio do coração de alguém deve ser de obedecer. Né? Quando eu lembro de quando eu não sabia dessas coisas, eu sinto pena de mim mesmo, eu me arrependo. Queria eu saber dessas coisas para obedecer Jesus com mais empenho. Tolice essa de gente falando, ainda bem que eu não preciso fazer essas coisas porque já tô casado. Outra tolice, não escuta essas pessoas. Você precisa ouvir gente que ama Jesus de verdade, quer seguir Jesus de verdade. Se você quer fazer isso agora também, na sua adolescência, na sua juventude, ou mesmo que você já seja um adulto, tá apaixonado, tá fazendo tolice também, não tem problema. O importante é você ouvir isso, se arrepender e viver de maneira correta agora. E por último, meus amigos, né, que liga um pouco com tudo que a gente tem falado, que essas responsabilidades todas, sabe o que vira? Uma cobrança no final. E aí as pessoas, elas atingem um nível de cobrar. E aí sabe o que eu vejo? Que às vezes já tem até ciúmes ou prestação de contas. É quase como um casamento, mas antes de ser um namoro. É loucura, gente. Loucura. Né? Você não tem que expressar ciúmes ou prestação de contas pra ninguém se você não tem um relacionamento de verdade. Isso não existe. Se você tá vivendo assim, arrependa-se, meu amigo. Não é dessa forma que Jesus espera que você tenha um relacionamento. É com santidade, é com pureza, com amor, com devoção e discipulado. Vitor, você só falou o que eu não faço. O que eu faço então? A primeira coisa e mais importante de todas, busque ser completo em Jesus. Eu já falei num vídeo aqui no canal. Eu queria aconselhar adolescentes, mas para ajudar eles a lidar com o tamanho da paixão pelo Espírito Santo que eles têm. Mas na maioria das vezes eu tô tendo que aconselhar porque eles não conseguem lidar com a paixonite que eles têm por aí. A menininha ou o menininho, né? Isso tá errado. Busque ser completo em Jesus. Eu garanto para você, meu amigo, se você buscar ser completo em Jesus, uma hora você vai reconhecer outro discípulo ou discípula de Jesus que aparecer. E aí você vai estar no lugar certo e ela também, e ele também, para que vocês tenham um relacionamento diante de Deus. Tem uma música do Super Combo, que é muito legal, que chama 2 em 1. Eu sempre estou citando essa música quando falo de relacionamento, mas ele fala assim, antes de sermos dois, a gente tem que saber ser um. Degustar um pôr do sol sozinho. Né? Isso é muito interessante. Não sobre degustar pôr do sóis. Eu não sei o plural de pôr do sóis. Eu já vi alguém falando disso, mas eu esqueci. De pôr do sol. Alguém vai comentar o plural de pôr do sol agora no final, com certeza. Mas não é sobre degustar um pôr do sol. É sobre ser completo em Jesus. Antes de você querer se envolver com alguém, você tem que ser completo em Jesus. Busca ser completo em Jesus. Ser completo em Jesus é estar perfeito? Não. Mas ser alguém que sabe que a satisfação primária está em Jesus e não nos outros. Isso é o mais importante. Segundo, busca aconselhamento do jeito certo. Gente mais madura, não melhores amigos, BFFs, nada disso. Vai buscar gente mais madura que você. E por último, avalia de maneira fria se você tá na hora de ter um relacionamento, porque se você não pode arcar com isso psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, sexualmente, né? Sabe, às vezes o cara tá todo ferrado, cheio de pecado sexual que não confessa pra ninguém e quer assumir uma moça em relacionamento. Tá errado, né? Esteja ciente, não quer dizer que se você tem algum pecado que você tá lutando, você não pode ter relacionamento, não.
Quer dizer que você precisa estar num nível de seriedade. Vai avaliar todos esses pontos, né? Você tem condições de pagar um café, um lanche pra moça? Não tem. Então você quer namorar. Você vai casar como? Ah, você tá com a sua mente, tá ok, você tá com uma mente sã, ou você tá cheio de problema emocional que não consegue pôr mais alguém pra ter relacionamento. Então não vai namorar, né? Psicologicamente, você sabe o que significa ter responsabilidade com outra pessoa? Não sabe? Então não vai namorar, né? E sexualmente, você tá lidando com isso, tá? Tem alguém que conhece a sua jornada, o que você tá vivendo sexualmente, as tentações que você tem? Não tem? Então não vai envolver com outra pessoa. Essas coisas são importantes para você avaliar também, beleza? Tem um livro muito bacana que eu vou indicar para vocês, que é do Iago Martins, do canal 2Ds de Teologia. É um ótimo livro, me ensinou bastante sobre isso, chama Fogo no Parquinho, eu vou deixar aqui na descrição. E se você gosta de livros, gosta de... não só se você não gosta, mas você sabe que tem que ler mais, considere virar um membro do canal. Porque para os membros do canal eu estou sempre gravando conteúdo aqui específico sobre leitura, como ler mais, né? Tem o Hobbit para Discípulos, que é o nosso clube do livro, onde eu falo do Hobbit. Né? São vários e vários vídeos sobre isso, sobre os livros que eu leio. Considere virar um membro. E se você quer aprender mais sobre a fé, se quer aprender mais sobre cosmovisão, doutrinas, devoção, vida de aliança, tudo isso eu ensino no Bases de um Discípulo, o link tá na descrição. Se eu fosse você, eu pegava, acho que você vai gostar muito. Para encerrar, eu vou deixar um vídeo aqui, que eu acho que pode ser importante se você chega até o final, que é como consertar a sua vida com Deus, agora, antes que seja tarde.